Olá, amigos queridos, irmãos. Muitas saudades eu estava do trabalho, de estarmos juntos, compartilhando todas essas informações que tão amorosamente a Casa de Zico Horta nos permite receber, né? E ainda que nesse momento estejamos fisicamente separados, sempre estaremos unidos por esse bem maior, por essa busca de evolução, de crescimento. E hoje não seria diferente. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É um capítulo que nos acrescenta muita coisa. Quando conseguimos internalizar todas essas informações, receber de coração aberto tudo isso que os espíritos tão amorosamente trazem no Evangelho, que é essa luz, essa base, para que nós consigamos aí nosso intuito, nosso caminho aí. E antes de qualquer coisa, então, convido a todos vocês para que elevemos os nossos pensamentos, que de coração aberto estejamos prontos e preparados para mais uma vez receber todas essas informações, todo esse aprendizado que o Evangelho nos traz, nos faz tão bem, nos fortalece tanto. Graças a Deus, que assim seja. E então, de coração aberto, damos início ao nosso estudo de hoje, e que vem tratar de um tema que eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já teve que cuidar, já teve que, né, dar aquele momento de cuidado mesmo, que é sobre perdão. Quem de nós, né, nunca passou por uma situação que ficou, vamos dizer assim, na nossa memória, que nos magoou, ou que magoamos alguém, ainda que, de repente, involuntariamente, mas magoamos alguém, ou a pessoa também, sem intenção. Mas o perdão é algo essencial, é algo que caminha conosco, porque estamos todos numa escola, estamos todos aprendendo, vivendo esse momento planetário, e eventualmente nós falhamos, falham conosco, e o aprendizado sempre aí conosco, dependendo da forma como nós encaramos cada vivência, cada circunstância da nossa vida. E o perdão é algo muito interessante que, trabalhando nesse estudo, eu ouvi de um profissional de saúde que o perdão, inicialmente, era tratado apenas como uma questão religiosa, mas que hoje ele já é material de estudo científico, de ciências humanas, ciências do comportamento humano, como a filosofia, por exemplo, o poder do perdão na cura. É algo que já existe uma pesquisa científica sobre o poder, sobre a sensação que o perdão traz no organismo humano. Tão forte é essa circunstância. E quando nós começamos o estudo, logo no comecinho, a gente vê que os nossos irmãos, Kardec coloca para nós que o perdão seria colocado como o esquecimento das ofensas. E aí, eu, pelo menos, de cara, já começo a... Como é que eu faço esse exercício? Porque é um exercício difícil, porque muitas vezes você fala, não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu já ouvi. Porque realmente é o que acontece. A gente, né, a situação passa, a gente supera, mas aquela circunstância, aquela situação não desaparece da minha mente, né? Eu assistindo o Rossando Klinger, que é um psicólogo espírita, e ele brinca até, não, se você esqueceu completamente, você está com problema de saúde, porque esquecer completamente realmente
Não é dessa forma que acontece. Os nossos irmãos colocam, e o próprio Rossando fala no seu estudo, o esquecimento aí é quando aquela circunstância, aquela situação, não te cause mais dor. Você, claro, se lembra dela, mas ela não te causa mais dor, mais sofrimento. Você consegue depurar aquela sensação e superar aquela sensação. E aí sim você pode dizer que esqueceu a ofensa, o esquecimento da ofensa, daquela circunstância, e não necessariamente do fato que aconteceu. Então, sim, é um esquecimento, mas daquele sentimento. Não vai te doer mais. Quando a gente perdoa, aquela dor não acontece mais. E é importante também, os nossos irmãos nos chamam a colocar o seguinte, que esse perdão, ele tem que ser feito de coração puro, de coração aberto, sincero. Não tem que ter um perdão mais, porém, no entanto, todavia, não tem um condicionante nesse perdão. Ele é seu, ele é interno. Você perdoa e deixa ir aquela dor, aquele sentimento. Do contrário, aqueles que perdoam para se verem, tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Esse não é um perdão sincero, não é um perdão necessário para que haja aquela cura, a cura que a gente falou no começo. Ele não acontece plenamente. Inclusive, os próprios irmãos, eles nos alertam, né? A gente já ouviu muito, já estudou muito, trabalha com questões de obsessão. Em muitos casos, eles nos chamam a atenção no Evangelho, que essa obsessão ela é consequência, muitas vezes, de situações, de fatos em que faltou o perdão, faltou a indulgência, a misericórdia para com o outro. E aí aquelas pessoas vão ali, vidas e vidas, arrastando circunstâncias onde o que faltou foi exatamente olhar o outro, entender o outro, perdoar o outro. E aí eles até esclarecem para nós, no Evangelho, que quando há essas circunstâncias, quando há essa vítima que está sendo obsediada, é permitido por Deus que isso aconteça, porque também por parte dela existe mágoa, ressentimento. Ela também precisa trabalhar essas circunstâncias. Do contrário, quando essa pessoa, essa vítima, vamos dizer assim, obsediado, não conecta, o coração dele já está puro e aberto para o bem, já houve o perdão, não. O obsessor não vai conseguir conectar com o obsediado. Então, também o perdão aí, curando relações, coisas que às vezes a gente vai ver em vidas e vidas e vidas seguindo, e que poderiam ser tratadas apenas, é até difícil falar apenas, né? Porque parece que é uma coisa pequena e não é, mas apenas com o ato de perdoar, o ato de olhar o outro, entender que somos falíveis, que erramos, e deixar passar esse sentimento que tanto machuca. Porque quando nos deparamos com a realidade de que somos espíritos eternos em uma experiência humana, conseguimos entender a grandiosidade de cada um. E o caminho do crescimento, ele inclui aí alguns percalços, mas todos condenados à iluminação. Seres de luz. Esse é o nosso destino. Sermos seres de luz. Então, quando aí a gente já começa a se perguntar, né? Como fazer esse exercício? É um exercício humano, um exercício da alma, de conseguir, né? Esse sentimento que às vezes está dentro de nós. Então, os nossos irmãos destacam muito o exercício da prece. A
para que consigamos nos conectar com Deus, nos conectar com o alto, é preciso que o nosso coração esteja branco. É preciso que nós estejamos de coração leve. E alguém que carrega em si uma mágoa, que não consegue perdoar, não consegue fazer esse exercício, né? Com tanta grandiosidade quanto ele precisa. Então, eles nos tem um trecho que ele fala: vá primeiro se afinar com o seu irmão e depois volte a fazer a sua oferenda a Deus. E é isso, é a ação, oração, é a ação, é o movimento de fazer o amor divino em exercício. É o movimento, é fazer esse sentimento se movimentar dentro de si. Sim, usar a prece como um pedido de socorro para que eu consiga fazer esse exercício. Porque ninguém está dizendo que é fácil. Tanto que está no Evangelho, e a gente vê inúmeras passagens, não só nessa, mas também no Livro dos Espíritos e em tantos outros, nos falando sobre a necessidade de purificarmos o coração, de internalizarmos o amor de Deus e, sim, colocarmos ele em prática na nossa vida. E é isso que eles nos pedem. É isso que Jesus nos ensina quando diz: vá primeiro se apaziguar, se abraçar com o seu irmão e depois venha colocar a sua oferenda a Deus. Deus quer esse movimento de amor. Deus pede a nós esse exercício de humanidade, de amorosidade. E fica mais fácil quando a gente consegue afastar um pouco, né? Todos temos orgulho, tirar de nós esse sentimento que é base imóvel de muitas das ações humanas e conseguir enxergar os nossos próprios erros. Olhar para nós primeiro. Ver primeiro a minha dificuldade. Vai ser mais fácil para nós entender o outro quando vemos que nós também somos tão ou mais falíveis que ele. Será que tudo que eu penso, isso é uma pergunta que tem também no nosso Evangelho, que eu pensaria se eu visse alguém agir como eu ajo? Fazer um auto-julgamento. Enxergar a nós primeiro. Os nossos irmãos, ao final do capítulo, é perguntado se seria certo expor a dificuldade de alguém, desmascarar a mentira, a hipocrisia. E eles dizem que sim, mas há questões que devemos considerar. Uma delas é se a minha intenção ao fazer isso é pura e simplesmente expor o outro, ou algo maior, algo de aprendizado, algo de proteger outras pessoas que possam estar sendo prejudicadas por aquela atitude. Então, nós temos que primeiro analisar toda a questão e ver o porquê da necessidade daquela atitude de expor o outro ou a dificuldade do outro. Porque eles são bem claros. A autoridade moral está milimetricamente comparada, né? Igualada à autoridade para julgar. Então, para que possamos usar até mesmo como uma intenção educativa, né? De criticar o outro, de chamar a atenção para a dificuldade do outro, nós precisamos primeiro fazer esse exercício de autoconhecimento. Saber se nós estamos em condições de apontar, ainda que para ajudar, ou melhor, somente para ajudar, a dificuldade do outro. Porque o que os nossos irmãos nos pedem é para que tenhamos indulgência, que é sermos mais duros
com a nossa dificuldade, mais severos conosco do que com a forma que julgamos os outros. O próximo mais próximo, eu mesmo. É primeiro me autoanalisar, primeiro me autoconhecer. Porque a verdade é que não existe, como a gente já falou, nenhum outro destino ao homem, a não ser a iluminação, a não ser luz, a angelitude. O nosso planeta já caminha para a regeneração. Estamos aí nos deparando com momentos muito difíceis, mas que previsíveis, né? Nós fomos informados várias vezes, enfim, inúmeros espíritos vieram nos falar sobre a regeneração. E o perdão está completamente dentro dessa situação que a gente vive hoje. O perdoar, o nos livrarmos dessa carga, desse peso de sentimentos negativos, peso dos sentimentos pesados mesmo, desses sentimentos que nos colocam para baixo. Viemos aí, estamos ainda numa fase onde a depressão se tornou um mal mundial, onde as pessoas têm dificuldade de lidar com os sentimentos, têm dificuldade de lidar consigo mesmos. E nesse momento, o que a gente precisa é exatamente esse exercício de elevação do pensamento, quando a gente fala, vamos fazer uma prece, vamos elevar os nossos pensamentos, que é sair dessa vibração baixa, respirar, como faz falta respirar, né? O exercício de respirar, de fechar os olhos, de mentalizar algo bem, bem bonito, e fazer um exercício de doação. Doação de energia, doação de amor, de vibrações positivas. E o que os nossos irmãos nos dizem no nosso Evangelho é que para isso é preciso que o meu coração, que o meu ser também seja elevado. Então é necessário sim que façamos um exercício de trabalhar esses sentimentos. Esquecer a dor, pedir perdão. Enfim, colocar em nós todo esse aprendizado que Jesus tão amorosamente nos trouxe. O Senhor permitiu que chegasse a nós através dessa doutrina tão consoladora, que nos abraça. Existe um trecho no Evangelho, que eu até marquei, que eu me vi assim, chamada. Pois que vós dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então, que a nossa terra, que essa casa, que essa escola maravilhosa, que está aí, eu brinquei uma vez lá na casa, que a terra está com uma plaquinha, né? Estamos em reforma para melhor atendê-la. E que toda vez que a gente faz uma pequena reforma que seja, qualquer coisinha, arrumar um armário de roupa, guarda-roupa, e põe tudo para fora, que tem aquela bagunça, aí a gente limpa tudo, arruma bonitinho e põe as roupas e os itens todos de volta. Quando a gente vai tirar, é aquela situação, né? O caos total. Mas depois que a gente coloca tudo bonitinho, arruma, tá limpinho, arruma todo o armário, é bem bom, né? Porque é preciso que haja essa reforma. É preciso que nós também tenhamos a plaquinha, estamos em reforma para melhor, entendeu? É preciso que nós façamos essa reforma íntima, essa reforma interna, e coloquemos em nós todo esse processo
vai haver um momento que a gente meio que vai achar que há uma bagunça instalada. Mas após a gente conseguir fazer, quando a gente conseguir fazer essa limpeza e voltar, colocar tudo no lugar, vai ficar muito melhor do que antes. Então, é uma reforma no planeta que nós estamos passando e é uma reforma íntima que nós temos que fazer. E não há outro lugar, não há outra gaveta para ser a primeira a ser organizada, limpa, do que a gaveta dos sentimentos de mágoa, ressentimento, dor, sofrimento. E não há outro remédio que não o perdão sincero, o esquecimento da dor, o acolhimento do nosso irmão, que assim como nós também está em reforma, também está buscando. E certo sempre de que seremos todos bem-sucedidos, porque essa é uma promessa de Deus para nós. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, espero poder tê-la novamente, de estarmos juntos, torcendo aqui para que a gente volte logo para a nossa casa física, mas, enquanto isso, sigamos orientados e abraçados por todas essas informações que a Casa Desencorta nos traz, sigamos firmes, juntos, sairemos vencedores. Muito obrigada, queridos. Que o Senhor Jesus esteja conosco, nos abrace, nos acolha sempre. Obrigada, Pai, por mais essa grande oportunidade. Graças a Deus que assim seja. Obrigada.